Olá a todas e a todos, o meu nome é Pedro Martins e serei candidato à presidência da Federação Portuguesa de Ciclismo nas eleições que irão decorrer em outubro deste ano. Desde que comecei esta etapa de preparação de candidatura, fui-me apercebendo de que existe um desconhecimento muito grande por parte da nossa comunidade sobre o sistema eleitoral da Federação. Posto isto, e para vos incentivar a fazer parte ativa deste processo, criei este pequeno vídeo onde podem recolher informações que vos incentivarão certamente a estar presentes neste ato eleitoral. Muito obrigado, espero que gostem. Para começar, vamos fazer um pequeno exercício. O que é para vocês a Federação Portuguesa de Ciclismo? A Federação é um conjunto de pessoas e entidades. No caso, são as associações regionais, os clubes, os atletas, os vários agentes da modalidade e os organizadores. Posto isto, e de forma a que seja possível à comunidade fazer parte das tomadas de decisão da Federação, o regime jurídico das federações esportivas definiu que esta comunidade deve ser representada por delegados, que no caso da Federação Portuguesa de Ciclismo, e conforme está definido em estatutos da Federação Portuguesa de Ciclismo, a comunidade será dividida em 76 delegados. Então, estes 76 delegados foram divididos da seguinte forma: 50 delegados representam os clubes das associações regionais, 12 delegados representam os atletas, sejam eles atletas de equipa ou atletas individuais, 6 delegados representam os treinadores dos 4 níveis, 6 delegados representam os comissários e 2 delegados representam os organizadores de provas. Então, e quem é que pode ser delegado? Ora, dizem os estatutos da Federação Portuguesa de Ciclismo que todo o indivíduo, desde que seja de maior de idade e portador de licença válida na Federação, se pode candidatar ao cargo de delegado. Claro que há exclusões, que são estas que estão aqui nesta apresentação. Além disto, e para este ato eleitoral, há uma outra exclusão com a qual eu pessoalmente não concordo e que não se deverá repetir, que é a impossibilidade de candidatura ao cargo de delegado por parte dos representantes de outros agentes da modalidade. Apesar deste cargo estar previsto no regulamento eleitoral, a Comissão Eleitoral do ato deste ano decidiu deixá-los de fora. Quem é que são estes outros agentes? São os médicos, são os enfermeiros, são os mecânicos, são os massagistas, são os motares, são os motoristas, são este tipo de agentes neste ato eleitoral, por qualquer motivo, que eu não sei explicar, foram deixados de fora. Então, e quais são os deveres dos delegados? Ora, são muito mais do que estes que estão aqui, depois se quiserem podem consultá-los no Estatuto da Federação, mas para este vídeo em especial escolhi 2, que são o dever de eleger os órgãos sociais nas eleições de outubro e depois garantir a representação da comunidade através da participação nas 2 Assembleias Gerais que são feitas anualmente. Poderá eventualmente num ano ou outro haver uma ou 2 Assembleias Extraordinárias, que não é muito habitual, para nós são só 2, e são estes os deveres mais importantes dos delegados à Assembleia Geral. Então agora vamos passar ao que realmente interessa. O processo eleitoral é composto por 2 etapas, simples, extremamente importantes. A primeira, que será a eleição dos delegados, e a segunda, que será a eleição dos órgãos sociais. Primeira etapa do processo eleitoral, que é a eleição dos delegados. Este processo decorre de 4 em 4 anos, ou seja, a cada ciclo olímpico, e antecede sempre a eleição dos órgãos sociais. Por norma, as candidaturas decorrem até meados de maio, que é o caso deste ano, e as eleições são sempre até ao final do mês de junho. Vou começar por explicar-vos como é que funciona o processo eleitoral dos delegados em representação dos clubes das associações regionais. O mapa que aqui apresento é uma distribuição que foi enviada pela Comissão Eleitoral e que foi calculada em função do número de clubes de cada associação regional.
Aqui gostei de vos deixar uma nota dizendo-vos que em todas as associações um dos cargos de delegado é sempre ocupado pelo seu presidente, que é um direito que tem por inerência. Para vos ajudar a perceber um bocadinho melhor este processo, vamos utilizar a Associação de Ciclismo da Beira Alta como exemplo. Ora, neste caso, esta associação tem o direito de eleger 3 delegados. Como já disse anteriormente, um destes cargos será ocupado pelo presidente da associação. Os outros 2 que sobram serão ocupados por presidentes de 2 clubes dessa associação regional. Depois, quem vota neles serão os presidentes dos restantes clubes dessa associação regional, assim como o próprio, porque poderá votar em si também. Passamos agora aos atletas. Sim, porque os atletas também fazem parte da comunidade e também têm direito a fazer parte das tomadas de decisão. Então, nos atletas o processo também é bastante simples, embora o método de votação seja diferente daquilo que nós vimos no grupo anterior, que eram as associações regionais. Enquanto que nas associações regionais a votação é feita no âmbito regional, nos atletas e nos restantes agentes que vamos ver a seguir, essa votação já é feita no âmbito nacional. E como é que os delegados são distribuídos nos grupos dos atletas? Então temos 3 delegados que representarão os atletas cuja filiação principal é de estrada ou pista. Temos 3 delegados que representarão os atletas amadores cuja filiação principal é no BTT. Teremos 3 delegados em representação das outras vertentes, que serão os CPTs. Teremos 2 delegados em representação dos ciclistas profissionais e depois teremos um delegado em representação dos paraciclistas. Na última atualização do regime jurídico das federações desportivas foi incluída uma regra que diz que pelo menos 1 em cada 3 delegados deverá ser uma mulher, obrigatoriamente. Então, e como é que funciona a eleição dos delegados em representação dos atletas? O processo é extremamente simples. Como é que funciona? Os atletas das respectivas categorias irão eleger os delegados da sua categoria. Ou seja, os atletas cuja filiação principal seja de estrada e pista irão eleger um delegado candidato ao cargo da estrada e da pista. Os do BTT igual, os das outras vertentes igual e os profissionais e paraciclismo igual. Passamos agora para os comissários. Os comissários também têm direito, num todo, a eleger 6 delegados, sendo que 4 serão representantes dos comissários internacionais e nacionais e 2 serão representantes dos comissários regionais. O processo eleitoral dos representantes dos comissários é similar ao dos atletas, em que os comissários poderão candidatar-se e votar em função do seu tipo de filiação. Comissários internacionais votarão no seu representante. Comissários regionais, idem aspas. Também nos treinadores, a atribuição dos delegados é dividida pelos seus vários níveis. No caso, os treinadores de nível 1 terão direito a eleger 2 delegados, os treinadores de nível 2 irão eleger também eles 2 delegados e os treinadores de nível 3 e 4 também 2 delegados. Relativamente aos treinadores, há aqui uma particularidade que está relacionada com os estagiários. Eu questionei a Comissão Eleitoral no sentido de perceber onde é que estavam enquadrados os treinadores estagiários e a resposta que me deram foi que os treinadores estagiários se devem candidatar ao cargo de delegado e votar no nível anterior àquele em que estão a fazer o estágio. Ou seja, treinadores estagiários nível 2 candidatam-se e votam no nível 1. Treinadores estagiários nível 3 candidatam-se e votam no nível 2. O processo é bastante simples. Em relação aos organizadores, o processo é igual aos anteriores que já referi. Quem se pode candidatar ao cargo de delegado em representação dos organizadores são as empresas e as entidades cuja filiação seja de organizador, na Federação Portuguesa de Ciclismo, e depois quem vota neles são os seus pares que tenham
afiliação como organizador. Agora quero falar-vos sobre uma particularidade que está relacionada com as pessoas que possuem mais do que uma licença desportiva. É normal na nossa comunidade termos pessoas que, além de serem treinadoras, também são atletas, ou então são dirigentes, ou então comissários que, além de serem comissários, também têm uma licença de CPT para poder andar de bicicleta no dia-a-dia. Como é que funciona nestas situações? Este tipo de pessoas podem candidatar-se ao cargo de delegado, no entanto terão que escolher uma das classes nas quais estão filiados. Relativamente ao voto, já podem fazer uso de todas as licenças que possuem para poder votar, ou seja, um indivíduo que seja treinador e atleta, no dia das eleições dos delegados, vai poder votar tanto no representante dos treinadores como no representante dos atletas. Para terminar esta apresentação sobre a primeira etapa do sistema eleitoral, gostaria de vos falar sobre como podem submeter a vossa candidatura. O processo é simples, basta irem ao site da Federação Portuguesa de Ciclismo, procurarem a página sobre o processo eleitoral e lá fazer download de um formulário que poderão preencher e depois enviar para o endereço de e-mail da Comissão Eleitoral até o dia 15 de maio. Agora, para concluir finalmente a primeira etapa, trago-vos a informação sobre a localização das mesas de voto para as eleições dos delegados. Esta informação foi-nos enviada há poucos dias pela Comissão Eleitoral. Eu, na condição de Presidente da Associação de Ciclismo da Beira Alta, já mostrei o meu descontentamento perante esta decisão. Acho que faz todo sentido haver uma mesa de voto em todas as associações regionais do país. Não faz sentido nenhum estarmos a criar condicionalismos às pessoas do interior e de determinadas regiões por se encontrarem longe dos locais que estão aqui definidos. Terminada a primeira etapa, dá-se início à segunda, que é a eleição dos órgãos sociais. Então, e será nesta segunda etapa que os delegados que foram eleitos no dia 29 de junho irão pela primeira vez ter a sua intervenção no sistema eleitoral. Serão estes 76 delegados eleitos que irão eleger o Presidente e os restantes órgãos sociais que, durante um período de 4 anos, irão estar aos comandos da Federação Portuguesa de Ciclismo. E com isto termino a minha apresentação e este vídeo, na esperança de que as informações que aqui foram apresentadas vos sejam úteis para que se sintam vontade de participar ativamente deste ato eleitoral. O futuro do ciclismo nacional depende disso e, acima de tudo, depende de vocês. Muito obrigado.